Mano do céu. Que pegar essa? Nossa, menina, é bota. Gente, boca. cuidado. Foi. Ó, o cabelo já era. Cocó, cocó. E a outra soprou. O cabelo. Nossa! É com essa farinha que nós vamos fazer um bolo pra vocês amanhã. Aqui já terminou aqui, ó. Cocó, 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 cocó. Eca, mano. Ô, tem um bolo na sua boca. Se esquentar, vira um bolo. Um pão de queijo, um trem. Mano De do céu. boi, não vai perder ponto aí também. Eca, você tá comendo. Vai lá.